Na paz do Senhor Jesus, vamos para o nosso 7º dia de leitura da Palavra de Deus. Uma semana já que estamos aí nesse propósito e vamos prosseguir firmes, né, meus irmãos? Hoje vamos ler o livro de Gênesis, do capítulo 24 até o 25. Então já convido que você pegue a sua Bíblia e me acompanhe na leitura ou apenas ouça e medite na Palavra de Deus. Vamos ler. Gênesis 24. Uma esposa para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso, que fizeste beneficência ao meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e perguntou-lhe, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca e filha de Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim,
O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhes palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: E se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família e te negarem a mulher. Livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperares o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água no teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, senão também mo fazeis saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, então podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e leva para que seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: Irás tu com este homem?
Ela respondeu: Irei. Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência conquiste a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos e seguiram um homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Lai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque. Então desceu do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Mamre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço Lai-roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adbel e Mibizão, e Misma, Dumá e Massá, e Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur e faz o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas.
Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã daremos continuidade, permitindo o Senhor. Peço que você deixe aí nos comentários o que você achou mais interessante da leitura de hoje. E é isso, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã.